Aqui, porque o presidente da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, negou nesta quinta-feira que o colegiado irá votar a acariação de Jair Bolsonaro e Mauro Cid. O pedido foi feito na última semana pela relatora do colegiado, a senadora Elisiane Gama. Maia defende o equilíbrio na aprovação dos requerimentos para que também sejam incluídos pedidos da oposição. Por outro lado, a acariação é vista como possibilidade do ex-presidente se defender das acusações feitas pelo ex-ajudante de ordens em sua delação premiada. Apesar da ofensiva do governo para convocar Bolsonaro e Cid, parlamentares da oposição reivindicam a convocação de ministros do primeiro escalão do governo como resposta, o que acabou travando essas negociações. O ex-ajudante de ordem já foi ouvido pela CPMI, mas permaneceu calado durante toda a sessão. Vamos começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, é uma notícia importante, estampa os principais portais de notícias. Muitas televisões repercutiram, inclusive, esse vazamento dessa informação específica da delação de Mauro Cid. A gente não tem a confirmação se de fato isso é verdade ou não. É preciso ter cuidado ao avaliar e classificar esse tipo de informação, mas queria que você trouxesse a sua avaliação em relação a esse cenário que a gente tem observado e sobre essa possibilidade de acariação. Seria um bom momento para Jair Bolsonaro se defender? Como é que você vai se defender de algo que você desconhece do que está sendo acusado, né? O grande problema de você não ter divulgado as informações da delação é justamente o espaço que se abre para as especulações, né? Então, aconteceu uma reunião com o chefe, o comandante da Marinha, provavelmente aconteceu. Tratou-se da situação eleitoral, provavelmente se tratou. Agora, o contexto foi aquele mesmo, as palavras ditas foram aquelas. Depois teve um padre, parece piada, né? Teve um padre, um constitucionalista e mais não sei quem que fizeram para discutir, que alguém levou o documento e tal. Então, assim, fica um monte de informação que pode ser e pode não ser. O que eu sei é que é extremamente importante, dado todo o desdobramento que aconteceu a partir do 8 de janeiro, é extremamente importante que haja transparência. Precisa ter transparência nas imagens, precisa ter transparência na conduta de cada uma das figuras do governo federal, do ministro da Justiça, do ministro-chefe lá do gabinete institucional, das conversas que aconteceram, das decisões tomadas. Se houve realmente esse desaparecimento de imagens, os responsáveis têm que declarar isso e serem punidos por isso, porque isso é absurdo. Quer dizer, você não pode, de um lado, dar toda uma dimensão de que o Brasil esteve por um fio e, do outro, você simplesmente ignora o fato de que aquelas imagens, elas mostram o que aconteceu num dia histórico para o país. Se você está dando toda essa importância, você não pode tolerar que imagens como essa simplesmente sejam perdidas. E da mesma forma, quando você tem uma delação, essas informações precisam vir à tona, a sociedade precisa conhecer o que está sendo dito ali, o que foi dito, o que há de comprovação, de provas que demonstrem que o que foi dito efetivamente aconteceu. Porque senão fica uma especulação enorme, o Brasil todo sem saber o que é, o que vai ser e tal. Isso é péssimo para o país, péssimo para o país. Isso mostra que, na verdade, há um jogo pesado de poder acontecendo em Brasília, acontecendo nos tribunais, mas a preocupação com a sociedade, de fato, essa não está em moda por Brasília, não. Mota, houve um vazamento de uma informação em relação a essa delação premiada de Mauro Cid. Agora, já estão fazendo muitas conjecturas, projeções. Por qual razão é preciso ter muito cuidado ao analisar essa notícia? A razão já foi explicada pelo presidente do Partido da Causa Operária. Acho que nós comentamos isso 2 ou 3 dias atrás. Ele disse que Jair Bolsonaro é alvo de perseguição e que essa perseguição pode ter o efeito contrário ao esperado.
É preciso lembrar também o que disse o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, sobre excessos que poderiam ter sido cometidos em investigações. E eu vou fazer duas citações aqui, que eu acho que são apropriadas a esse momento. A primeira é de Friedrich Hayek, que é um economista e pensador austríaco. Ele diz o seguinte: não há justificativa para a crença de que, se o poder foi conferido por um processo democrático, isso significa que ele não se tornará autoritário, porque não é a fonte do poder, mas os seus limites que o impedem de ser autoritário. Tem uma outra citação aqui que também cai como uma luva, é do livro clássico Alice no País das Maravilhas. Nesse trecho do livro está acontecendo um julgamento e há uma grande confusão. Então, o rei diz o seguinte: deixem que o júri termine o julgamento. E a rainha diz: não, sentença primeiro, julgamento depois. José Maria Trindade, Zé, em relação a essa notícia, a gente também quer escutar a sua análise e avaliação. Eu só preciso resgatar aqui uma mensagem para você. Emily Teodoro. O Zé Maria vem defendendo que Mauro Cid é um militar de verdade, que ele não mentiria em hipótese alguma. Ele mantém essa fala ainda? Pois é, olha, eu acho que não só o Coronel Cid, mas as Forças Armadas são instituições fortíssimas. As Forças Armadas são necessárias, são obrigatórias, eu diria, e receberam na Constituição um tratamento todo especial de importância. São 3 artigos falando da competência das Forças Armadas e mandando para a legislação exatamente para regulamentar alguns pontos, mas definido na Constituição. O Exército, Marinha e Aeronáutica estão apanhando muito, estão sendo criticados de uma maneira até grossa e, eu diria, injusta, muito injusta. Houve a reunião do presidente Jair Bolsonaro com os comandantes? Sim. As Forças Armadas são tão importantes que havia ali ministérios, Ministério da Marinha, Ministério do Exército, da Aeronáutica e do Estado-Maior das Forças Armadas. Aí Fernando Henrique Cardoso, que não gostava de fazer uma reunião com militares na mesa, criou o Ministério da Defesa, que passou a representar as Forças Armadas. E o Ministério da Defesa sempre com o civil, né? O primeiro a indicar um militar para o Ministério da Defesa foi Michel Temer, porque sempre o Ministério da Defesa esteve com o civil. Portanto, Exército, Marinha e Aeronáutica são instituições sérias, necessárias e que estão sofrendo críticas injustas. E se assustem, senhores, de 3 lados: da esquerda, da direita, que se sente decepcionada, e da imprensa. É um fogo cerrado direto e um fogo cerrado injusto. A reunião aconteceu, normal que um presidente da República converse com seus comandantes. O presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. Eu sei que isso aí é um termo subjetivo, que diz que é comandante, mas isso em tempos de guerra, que o presidente não interfere tão diretamente assim nas Forças Armadas. Houve debates sobre aquele momento da política? Sim, houve. Foi uma eleição muito diferente, sob desconfiança de alguns setores, sobre as urnas, sobre o modelo de votação. Então, natural que o presidente da República fizesse uma reunião. Agora, se tratou de golpe, se houve um debate, vamos fazer um golpe, não há notícias sobre isso. Eu sabia e antecipei aqui que este depoimento, que não sei exatamente até que ponto houve a delação do Coronel Cid, né? Haveria vazamentos pontuais, estratégicos, ali para prejudicar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. O filho do presidente Eduardo Bolsonaro concordou comigo quando eu disse: olha, o julgamento do Supremo está indo exatamente para definir que houve uma tentativa de golpe.
e se houve tentativa de golpe, há um líder. Da mesma forma, esta CPI do Congresso Nacional que investiga os atos do dia 8. Então, há uma indicação de que continua uma perseguição e implacável, né, que usou as Forças Armadas, e agora a indicação de pegar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Mas só resumindo, houve mesmo a reunião e se analisou, e nós demos aqui em primeira mão e no momento que estava acontecendo, quando eu digo aqui nos Pingos nos Is, esta reunião com os comandantes das Forças Armadas. Não se faz um golpe sem armas e sem pessoas nas ruas. Senhores, as Forças Armadas estão com representações em todo o Brasil. Em alguns lugares, tiro de guerra, comandados, o tiro de guerra, né, que são comandados por um subtenente. Não houve em nenhum ponto do Brasil quebra da hierarquia ou reação, mesmo que um tiro de guerra, contra o governo Lula ou contra a hierarquia das Forças Armadas. Isto é um indicativo de que não existiu a menor possibilidade de nenhuma armação ou tentativa de golpe.